Fala pessoal, tudo bom com vocês? Gostaram do microfone, né? Top. Como eu falei, 2021 vai ser um ano de mudanças, coisas novas, então eu vou trazer novos projetos. Esse aqui é um deles. Esse é o início, é um prólogo, é um projeto. Alguns meus projetos eu já falei isso e acabou não indo pra frente, né? Porque eu vi que teve uma repercussão muito fraca, né? O pessoal não gostou muito. Mas esse aqui eu creio que, mesmo que a repercussão seja fraca, vai sanar de dúvida de várias pessoas. Então, aqui nesse caso, eu trouxe, já viram pelo título do vídeo, né? Quais são os tipos de gearbox mais, quais são os tipos de gearbox mais relevantes do mundo, né? Então assim, eu não separei pela marca, separei pelo tipo. Então assim, vamos ter aqui opções, boas opções e opções diferentes e tal, que você, a pessoa olha e fala assim, é sério que isso existe e tal? Eu não conheço, porque ele é relevante e assim vai. Então, primeiramente, para você entender o contexto, eu vou ter que iniciar a apresentação inteira. Então você vai ter que entender da onde veio, de tudo que rolou. Então, para isso, eu vou chamar a vinheta. Então, roda a vinheta. Bom, quando a gente fala de Airsoft, é difícil não falar sobre a Tokyo Marui. A Tokyo Marui é uma empresa japonesa, tá? Ela foi fundada lá vai pedra, né? É uma empresa bastante antiga e, ao contrário do que muita gente pensa, ela não fabrica só Airsoft, ela fabricava brinquedos, né? O Airsoft é um brinquedo, é considerado um brinquedo. Então ela construía, nesse momento, carrinhos de controle remoto e o que depois foi chamado de AEG. Né? Então ela foi a primeira empresa a construir uma Airsoft, né? De fato, o nome é Airsoft, elétrica. Né? Até aquele momento eram só movidas a gás comprimido, né? Ou molas, então você tinha que puxar, é a mesma coisa, gás comprimido, né? E ela simplesmente inventou o modelo elétrico, ou seja, agora a gente poderia ter armas que davam rajadas sem necessidade de uma fonte externa de alimentação, poderia ser uma bateria recarregável, que naquela época se usava aquelas baterias mais antigas, de níquel metal, níquel cadmio, aquele tipo de bateria mais grosso, né, e pior. Mas, né, no primeiro desenvolvimento deles, né, eles chegaram a um nome, né, que eu acho que você talvez conheça, chamado de AEG, Airsoft Electric Gun. Né? Logicamente, japonês deve ter outra parada do gênero, mas eles surgiram esse conceito lá. E a primeira arma fabricada por eles foi a FAMAS. Sim, a FAMAS. A FAMAS é uma arma francesa. Por muito pessoal que fica se perguntando, pô, mas não foi M4? M4 todo mais comum. Não, é a FAMAS. A FAMAS é francesa. E aí surgiu, nesse momento, a Gearbox, né? Posteriormente foi chamado de V1, até porque não existia Gearbox, né? Não tinham várias, então só tinha aquela. Então ela era aquela Gearbox, daquela arma específica, né? Uma coisa dos japoneses, que virou, que no caso é a FAMAS, e hoje a Gearbox V1. Ela praticamente só engloba a FAMAS, né? É uma Gearbox feita para ela. Né? Existem outras Gearbox que são proprietárias que não têm versões, tá? As versões que eu estou falando aqui geralmente foram fabricadas pela Tokyo Marui em algum momento da sua vida. E aí tem a V1, V2, V3 e assim vai. Então, para quem imaginou que já começava com V2 e V3, não, tem a V1 que é da FAMAS. Né? Ah, mas as peças internas são diferentes? Não muita coisa, não muda nada, assim, muda muzzle, muda o tempo de plate, algumas coisas assim do gênero e tal, a besteirinha aqui, a besteirinha ali, mas o grosso, as engrenagens, é tudo muito parecido. Inclusive ainda vai sair um vídeo no canal mostrando ressuscitamento, né, se poder dizer assim, de uma FAMAS. Então lá vocês vão entender mais ou menos quais são as diferenças de uma V2 para uma V1, né, o V3 para V1, enfim, só para coisar. Bom, a FAMAS, né, carrega o nome V1 e a partir daí vem que todo mundo conhece, que são as V2. As V2, elas foram feitas, né, e a primeira coisa que você lembra de V2 é da M4. Né, não se tem um consenso, né, não vai ter um consenso, mas não se tem uma resposta para dizer assim, olha, essa Gearbox foi feita para tal equipamento, né, e daí foi desenvolvido para os outros, né?
Algumas pessoas dizem que foi concebida para MP5 e depois eles viram que M4 também cabia. E outras pessoas dizem que foi completamente feita pela M4, para a M4. Bom, eu não sei dizer exatamente para qual ela foi feita, mas ela funciona ambas as duas. Então, se eu fosse chutar um, eu chutaria na M4, que ela parece muito mais uma coisa de M4 do que de MP5. Mas a V2 equipa G3, MP5, M4, entre outras armas, tipo a minha amassada da EK também equipa. As GSGs também, as bases MP5 também equipam esse tipo de gearbox. Então são as gearbox mais comuns no mercado, são as V2. Eu não posso esquecer também, né, que a V2 não existe apenas a V2 de fato, são vários modelos de V2, né? Então assim, a gente tem que lembrar de todos. Por exemplo, as V2 da ICS, elas são V2, só que elas são bipartidas, então a gente poderia chamá-las de V2.1, não sei, não tem esse o consenso, só diz que é a gearbox da ICS, né? Assim como, por exemplo, a gearbox da Ares é V2, mas a frente dela é diferente, não dá para montar qualquer coisa. Então a gente teria que chamar o que seria a gearbox da Ares, mas seria um tipo de V2. Temos a V2.2, que aí sim tem o nome V2.2, que é da HK417. Inclusive foi isso que num dos últimos vídeos que eu acabei fazendo, o rapaz me comentou perguntando a respeito da SR25, que da HK417, que não tinha não tinha gearbox V2,5, tinha as V2.2, etc. Até fui lá, reconheci, eu errei, eu imaginei outra coisa que não estava lá, eu vi a foto e pensei que tivesse outra. Ainda assim, existe a V2,5, né, que eu acabei citando antes, né, que é da SR25, né, se você ainda não sabe o que é V2,5, sugiro que você assista o meu papo de terça falando sobre dicas de DMR, vou deixar aqui o cardzinho aqui, aí você vai lá e assiste para poder entender mais ou menos o que é isso. E a V2 da amassada da GIP, não da EK. Da EK usa V2 normal, sem algo, mas o da GIP ele usa um modelo diferente, ele é mais especial. Eu não sei dizer exatamente como que é, mas que é diferente ele é. O gearbox V2 lá é um pouco diferente. Você vai entender daqui pra frente que talvez poderia colocar um outro nome, mas vamos lá, vamos manter V2, né? V2 da amassada da GIP é diferente. Bom, na V3, que também é uma das mais conhecidas do mundo, a gente tem vários modelos que acabam equipando, tipo AUG, MP45, G36, AK, entre outros, Sig Sauer. Mas tem um pequeno porém que você ainda não percebeu. As V3, elas são parecidas, mas nem todas são intercambiáveis, elas não são iguais. A MP45, por exemplo, se você pegar uma MP e quiser colocar numa AK, talvez não funcione. Ou de uma AK numa MP, talvez não funcione. Pela pura e simples fato da questão dos externos. Pela simples questão dos externos, a parte lá do seletor de disparo, da parte do safe, da parte do gatilho, entendeu? Esse tipo de coisa. Do gatilho que eu digo do switchzinho, não do normal. Enfim, na V3 a gente também tem da MP5K, então vai ser diferente. Então lembre-se que as V3 a gente poderia chamar de V3.1, .2, .3, .4. Mas a gente resolveu facilitar a vida das pessoas botarem V3, só que para o MP45 ou para MP5 ou para cá, para poder facilitar muito o entendimento. Aí o pessoal bota esse tipo de versões 3. Quem colocou foi a Tokimaru e a gente adotou isso, entendeu? Mas não necessariamente é sobre aquilo ali. Cada arma tem mais ou menos uma coisa específica, algumas compartilham e outras não. Então já fica aí a dica. Tipo V2 de M4 e V2 de MP5. São praticamente idênticas, o que vai mudar é o gatilho, lógico, porque não dá pra botar um gatilho de M4 nem no MP5, e a placa seletora, né, de disparo, que evidentemente também vai ser diferente para poder ajustar o MP10 da MP5, que também é mais recuado, enfim, tem um monte de situações melhores. Bom, movendo adiante, nós temos a V4, que diferente de algumas das gearbox que a gente já viu aqui, que equipam várias armas, a V4 ela é idêntica à V1, não em termos de estética, de design, mas em si porque ela só equipa um tipo de arma, que é a PSG-1.
A PSG1 é um modelo um pouquinho raro da Tokyo Marui, é um modelo mais DMR, mas ainda assim ele é uma plataforma que existe e algumas pessoas ela acabam utilizando. No Brasil a gente não vê muito, por fora tem muito para colecionador. Dizem que ela é muito legal, tem um volume de ala bacana e tal, uma arma que pega longe, mas a gente não vê com tanta frequência aqui no Brasil. Mas ainda assim ela tem o V4, né, que a gente chama. Então alguns que ficam faltando na linha cronológica do tempo existe. A V4 é da PSG1. Bom, a partir da V4 tem a V5. A V5 eu acredito que boa parte da galera não sabia. Eu mesmo não sabia. A V5 equipa as Uzis, não micro Uzi, nem Mac 10. Estou falando de Uzi, aquela maior zona elétrica da Tokyo Marui. E ao contrário do que vocês pensam, não, ela não é com a gearbox de AEP, ela é uma gearbox proprietária. Então assim, é uma arma que antes eu já não tinha vontade, agora mesmo tenho vontade de ter, porque é uma gearbox tão específica, são peças tão específicas que eu faço, assim, velho, isso aqui é muita dor de cabeça pra mim, eu não tô afim, velho, não tô afim mesmo, de fato. Ela também, assim como a PSG1, a V4 só que equipa a PSG1, só equipa a Uzi, né? Das mesmas fontes que eu procurei, só tinha a Uzi. Se tiver outra, eu não tô sabendo, mas que equipa Uzi. Bom, as V6 já são mais comuns, elas já aparecem mais, porque já são modelos em que a gente já tem mais contato, que são as P90. Então você já deve ter ouvido esse termo sendo dito em algum lugar. P90, V6. Ela também equipa algumas Thompson na realidade. Aquelas Thompson, a máquina de escrever de Chicago e tal. Só que a Thompson pode ter modelos específicos de marcas diferentes. Eu estou falando do modelo Tokyo Marui, que é compartilhado com a Cima. Então eles preferem manter aquele padrãozão mais TM. Então é bem provável de você encontrar uma Tokyo Marui ou alguma marca que usa a base Tokyo Marui, ou uma Cima, uma coisa que tem a base Tokyo Marui, utilizando uma Thompson que tem a mesma gearbox V6, né, que ela é diferentona lá na dela. É mais para rifle bullpup mesmo. Enfim, e nós temos outro modelo que é muito mais conhecido, que é a V7. Sim, a V7. A V7, ela já é um modelo mais comum do que a V6, né? Porque a gente lembra logo das M14. As M14, elas são modelos mais... são mais conhecidos os modelos da Cima, Tokyo Marui e tal. Mas existem as M14, por exemplo, da GG e da Classic Arms. Essas utilizam gearbox proprietárias delas, ou seja, tem a gearbox da Tokyo Marui e tem gearbox da Classic Arms GG. A Cima também segue a Tokyo Marui. Então são gearbox que pessoalmente eu acho que são mais tranquilos de trabalhar, tem mais peças para encontrar. Porém, ainda assim, elas não são tão fáceis de alcançar, já que você tem que desmontar a arma toda para poder chegar nela. Da GG também é o mesmo saco, né? Classic é o mesmo saco. Você tem que desmontar tudo para poder chegar na gearbox. E para piorar a situação, são peças específicas, o que é um pouco chato de encontrar. Mas existem, né? Se tratando de GG, existem essas peças. Mas talvez aqui no Brasil não seja tão fácil assim. E bom, nós temos, para finalizar a lista, né? Porque não existe mais V9 ainda, até o momento que esse vídeo está sendo gravado. Nós temos a V8, né? Se tiver V9, normalmente eu procurei e não achei. Mas... temos a V8. A V8, na realidade, para mim a V8 deveria ser uma variante de V2, porque ela é exatamente igual a uma V2. E ela é fabricada pela Tokyo Marui também. E ela é exatamente igual, sem tirar nem pôr, tem tudo idêntico. Com exceção do sistema do seletor de disparo e do gatilho em si, da parte mecânica do gatilho, né? A V8, ela pega a Type 89, que é uma arma específica lá do Japão. Ela é até bonita essa arma, pra falar a verdade, mas eu não sei se eu fui muito fã da Gearbox, pra falar bem a verdade. Ela me parece ser um pouco complicada, a questão do disparo dela, da parte mecânica, não é tão simples quanto a da V2, ou da V3, ou da V1. Né, a V8 parece um pouco chata, né, de mexer de fato, né? Eu tô falando de uma Gearbox onde o contato do gatilho tem pelo menos umas 3 ou 4 peças móveis. O que é um pouco complicado quando você quiser fazer algum tipo de mod ou algo do gênero. Mas nada que seja diferente.
Lembrando que as Tokyo Marus, elas têm um outro tipo de gearbox chamado Next Gen ou Next Generation, que são armas diferentes, né? São em plataformas M4 com a gearbox diferente da V2 tradicional, porque elas têm um modelo de recoil shock, tal, que é a Dev Groove. Enfim, são modelos assim diferentes de tudo que a gente está acostumado a ter, né? Mas ainda assim não é difícil, é só complicado de encontrar, mas não é difícil. Algumas peças originais do Tokyo Maru sim vão ser complicadas de encontrar, especialmente peças armas. Então eu vejo pessoas que têm Scar ou que têm M4, que eles ficam no grupo da Tokyo Maru e perguntando: alguém tem peça assim, assim, assim? O pessoal fica: eita, isso é difícil, é complicado. Mas enfim, esse tipo de gearbox pode ser considerado como V2 também, então são V2 Next Gen, não sei, ou poderiam ser as V9, não sei também. Mas enfim, modelos e modelos de gearbox. E agora nós temos as menções honrosas, né? São as armas que não tem V, de V1, V2, V3, assim, mas são ainda assim gearbox que são relevantes no mercado e você pode topar com elas um dia. Por exemplo, temos a da Dragon 9. A Dragon 9 existem dois modelos. O base Real Sword, né? Que esse Real Sword, ele é um modelo que a gente encontra mais com a Cima, Red Star, a própria Real Sword, só que a gente não vê a da RS aqui. A gente vê Cima, a gente vê Red Star, mas a Real Sword é um pouco mais complicado de encontrar. Mas ele é um sistema bem tranquilo de mexer, eu já tive a oportunidade de mexer nele, ele é meio esquisitinho no começo, mas depois você pega a questão e fica, ó, show de bola, a arma fica maravilhosa. Mas tem dificuldade de encontrar peças específicas, como eu já citei no vídeo que eu falei no começo sobre as dicas de DMR, ela tem um volume de ar um pouco maior, e o pistão tem que ser um pouco maior também, que é um pouquinho pé no saco para poder encontrar, mas depois que você encontra, GG, show de bola, é só fazer, beleza? Mas ainda assim existe a SVD da IK, fabricante da amassada, da M249, a IK tem um SVD também, onde a gearbox é diferente da Real Sword, então você tem que lembrar do que você está fazendo para que não compre esses modelos que são específicos, tão específicos assim, ou primeiro faça uma pesquisa rápida. Eu nunca mexi numa da IK, geralmente eu peguei das outras, então eu sei das outras, mas da IK eu não sei. Mas provavelmente deve ser bem parecido os internos, mas externamente ela é totalmente diferente, beleza? Bom, temos outros modelos também, por exemplo, da M249, que também é uma gearbox fora de padrão, ela não é V6, V5, V7, não é nada, ela é da M249, muita gente chama de V4, mas não é. Que da V4 é da PSG1, né? A da M249 ela é diferente, ela é bem mais robusta, ela é bem mais pesada. Ela utiliza os mesmos internos de V2, o motor é de eixo curto, o pistão V2, coisa V2. O nozzle que tem que ser específico para ela, porque ela tem um tamanho de fato, acho que é 21.1. Se não estou me esquecendo, de nozzle, 21.1, o resto realmente não recordo. E o resto, basicamente, o guia de mola também é padrão V2, só que ele tem uma base específica dela que vem com a gearbox, então você tem que colocar para ela prender, ela tem troca de mola rápido, né? Então é bem tranquilo, e o gatilho dela é o micro switch. O gatilho dela é externo à gearbox, né? E o micro switch só fica lá preso por dois parafusos, então é bem tranquilo de mexer, é uma arma bem bacana de se montar, apesar do peso. O peso dela, da gearbox, parece um tijolo, cara, é uma coisa assim muito pesada. E nós temos a que a gente já conhece mais, né, que são as da AEP, as AEPs, né, as pistolas elétricas. Elas não têm valores, assim, elas não têm V1, V2, V3, é simplesmente a da AEP e ficou por isso mesmo, AEP. Que aí você tem a Glock, 9, P226, USP e uso as mesmas gearbox, vai mudar a parte de cima lá, que até uma coisa aqui, outra coisa aqui, mas basicamente a arma é igual, são as mesmas engrenagens que não são compatíveis às V1, V2, V3, V7, que são armas de fuzis, ali é muito pequeno e muito reduzido. E temos a SMG, que são modelos para MP7, nós temos modelos para MP7, Mach 11, entre outras armas que possuem essa mesma gearbox, né, e que compartilham das peças internas de AEPs, salvo exceções como tape plate, nozzle, esse tipo de coisa, cabeça de cilindro, mas o resto é tudo muito compatível
muito parecido, muito igual. Então acabam sendo bem intercambiáveis as peças, só externo que realmente é por fora. Bom, se você gostou desse vídeo aqui sobre os tipos de gearbox, para que eu explanasse quais são os tipos, tirasse um pouco a sua dúvida, deixa aqui seu comentário, deixa um gostei aí, divulga, manda aí, envia o link pro seu amigo que tem essa dúvida ou que tá teimando com você, que aí eu vou fazer o possível para poder responder tudinho, certinho, e se eu tiver um engajamento bem bacana, eu continuo com as histórias sobre as fabricantes das armas, ou sobre a história sobre a criação do Airsoft, tanto na gringa quanto aqui no Brasil, beleza? Eu sou o Guri, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou!